Addio mia patria, addio paese del mio sogno. Tu sarai sempre nel mio cuore, nel mio pensiero. Addio, che bella storia. Viaggio in questo vapore. Speriamo Grazie a che qui in Dio Brasile siamo arrivati possiamo in questa avere terra della Ma qui a Ribeirão Preto si fa mangia troppo molto caldo. bene. Mio caro Dove Matteo, andessi, Bevi? andiamo Guarda a che lavorare terra nel Arriveremo caffè. presto. Mamma mia. Che cosa stai facendo? Ruas asfaltadas, corredor de trânsito, comércio diversificado. Imagens comuns nos dias de hoje no bairro Ipiranga. Mas tudo era muito diferente num tempo em que a história só estava começando.
famílias mais abastadas que moravam no centro. E aí tinha o ramal continuava, né? E as pessoas moradoras do núcleo desciam no barracão. A estação Barracão, como a gente conhece, de alvenaria, foi construída por volta de 1900, então aqui desciam os pobres e no centro da cidade
O bairro mudou de nome, mas a velha estação Barracão ainda está no mesmo lugar, guardando todas as referências históricas de uma época em que o trem era o condutor dos acontecimentos. Senhor Elfo lembra de muitos acontecimentos da época, entre eles as manifestações dos trabalhadores. O italiano ele já tinha, né, o sangue de revolucionários, né? O italiano tem o sangue de revolucionário. Aquela área do bairro, o Barracão, ele foi invadido pelos policiais à caça dos revolucionários, inclusive alguns estrangeiros de origem europeia e argentina, que ali se esconderam para iniciar aqui a semente da revolução na região de Ribeirão Preto. Uma época na Sambra, a fábrica Sambra ali do Tanquinho, né? Na época empregava bastante gente e a maioria era tudo italiano, os trabalhadores. Inclusive eles usavam o trenzinho da São Paulo e Minas, que passava lá por perto, tinha uma estação lá pertinho, né, na Avenida Brasil, e eles usavam aquele trenzinho para se locomover, né? Então eu via aquele trenzinho passar lotado assim de pessoas, tudo em greve, que eles iam fazer manifestação na porta lá da fábrica, da Sambra. Os ferroviários foram sempre muito envolvidos com as questões trabalhistas em Ribeirão Preto, com as questões operárias. Particularmente nos anos 40, os ferroviários foram muito fortes na organização de greves e na reivindicação dos seus direitos. Existem relatos de envolvimento de ferroviários em greves e movimentos operários desde da década de 20, dos anos 20. Nos anos 10 já existem relatos de ferroviários envolvidos na organização dos movimentos aqui em Ribeirão Preto, dos movimentos sociais em Ribeirão Preto. Então, ferrovia e movimento operário sempre foi um binômio. A atuação dos ferroviários sempre foi muito articulada em torno do sindicato. A colonização do bairro Ipiranga aconteceu em 2 momentos históricos. O núcleo colonial Antônio Prado ele foi criado com uma sede, que hoje é o Ipiranga, essa parte mais próxima da estação, e 4 seções. A primeira seção hoje corresponde ao Sumarezinho, a segunda seção corresponde ao Ipiranga todo, chegando até as Coabs, quase até o Anel Viário, a terceira seção que equivale hoje aos Campos Elíseos, e a quarta seção que é todo o Jardim Paulistano e chega até o Novo Mundo, que é a única parte do núcleo que vai para a zona leste da cidade, o restante é todo na zona norte. A intenção era que essas áreas constituíssem pequenas chácaras, cada lote que era vendido aos imigrantes e nunca dado, né, era para se produzir, eles criavam gado, eles plantavam até café, né? Faziam pequenas indústrias, formavam comércio e a intenção era que crescesse e se desenvolvesse mesmo. Anos depois da chegada dos italianos, os negros também se instalaram no bairro Ipiranga. Então, a partir da década de 50 que os negros vão chegar, e vão chegar no alto do Ipiranga, né? Principalmente no alto do Ipiranga, que também era chamado de Pau do Urubu, algo parecido com esse nome, né? Isso por conta do racismo muito forte que existia aqui em Ribeirão Preto. Esta miscigenação faz do Ipiranga um bairro de muitas culturas. As referências preponderantemente italianas ganham ritmo e o bairro conhece o samba. Ah, Barracão, tua voz eu escuto